nerds, geeks e afins, estamos todos aqui desblipados para a estreia da nova minissérie da Marvel na Disney Plus, Falcão e o Soldado Invernal. Wait, how old are you? 106. Stop the big gloves. I have poor circulation. Pois bem, pessoal, nem demorou muito e já estamos numa nova produção da Marvel na Disney Plus. Sim, aliás, vale dizer para você que chegou agora ao canal que eu resenhei todos os episódios de WandaVision lá nas semanas anteriores. Vou deixar a playlist aqui em cima para você dar uma conferida no que eu falei a respeito e também encontrar a minha visão geral sobre a primeira temporada da série. Que aliás vale lembrar, né? WandaVision não era uma série, era uma minissérie. Talvez exista uma segunda temporada. Falcão e o Soldado Invernal também é uma minissérie, não é garantido que terá uma segunda temporada. Mas acho que é mais fácil até do que o WandaVision. Mas, ainda falando sobre o WandaVision, eu fiz uma abordagem diferente do que você está acostumado a ver aqui no YouTube, que sempre foi aquele show de teorias para lá e para cá, e que fez muita gente se decepcionar um pouquinho com o WandaVision. Fiz uma abordagem, na verdade, apenas de alguém que sim, adora histórias de super-heróis, mas quer apenas, primeiro, encontrar uma boa história, com começo, meio e fim. É o que você vai encontrar, então, na resenha diferenciada que eu fiz lá nos episódios de WandaVision. Confere na playlist aqui em cima. Tá bem bacana, com certeza, e a mesma pegada que eu vou fazer por aqui. Não vou me ficar me iludindo, literalmente, de teorias pra lá e pra cá com o Falcão e o Soldado Invernal, porque a ideia principal é curtir o produto, sentar aqui na poltrona de casa, na pipoquinha, no guaraná e curtir o que tem a nova série a ser oferecida. Enfim, ela começa exatamente depois do blip. Sim, depois que todo mundo que tinha deixado de existir volta para o universo. É uma pegada bastante interessante que, aliás, você encontra também um pouco em WandaVision. Aliás, uma coisa antes de, que é sempre importante avisar, né, que eu descobri praticamente agora, não sabia. Ou sabia, depois esqueci. Na verdade, a ordem era para ser trocada. Primeiro nós deveríamos ser apresentado a esta minissérie, Falcão e o Soldado Invernal, e depois a WandaVision. Mas, por causa da pandemia, as filmagens de Falcão e o Soldado Invernal foram interrompidas, então foi mais fácil lançar o WandaVision na frente. Na verdade, uma coisa não atrapalha a outra, mas o que é importante a gente perceber é que as duas séries se valem desse conceito do que aconteceu depois do blip, onde tudo foi consertado, daquela grande transformação que Thanos deu ao mundo, onde ele literalmente eliminou metade da vida existente. E sempre vale frisar, não são apenas seres humanos, qualquer vida foi colocada, foi ceifada, né, pela metade. É dito num certo ponto aqui, né, que metade dos peixes do oceano voltaram a existir. Pois é, não foram só os humanos, foram os peixes, os passarinhos e toda forma de vida, inclusive as pulgas e as baratas. Que, aliás, vale pensar um pouquinho, né? Peraí, se a questão do Thanos exatamente era dar uma solução para o universo que já estava super populoso, ceifando metade das vidas, tudo se resolvia. Mas quando ele ceifa também não só a existência dos seres superiores ou seres inteligentes, digamos assim, em cada um dos planetas, ele na verdade está ceifando pela metade tudo. Ele está reduzindo apenas o problema pela metade, mas o problema em si da escassez de recurso ainda deve existir da mesma maneira. Acho que o Thanos não pensou nesse detalhe, mas enfim, não importa. Quem sabe um outro filme aborde isso também, ou quem sabe até a própria série aqui, ou minissérie. Enfim, temos a condição de novo das pessoas retornando dessa fase, principalmente aqueles que se foram, literalmente deixaram de existir por 5 anos. E é o caso exato então, tanto do Sam quanto do Buck, respectivamente, Falcão e Soldado Invernal, os dois sim, eles sumiram lá no estalo do Thanos. Mas antes de pensar exatamente no contexto, vamos ver como é que essa série começou. Bom, em clima de pura ação, muita adrenalina, coisa que faltou um pouquinho lá em WandaVision, vamos combinar. Ou seja, na verdade, a aposta para essa série aqui é muito mais interessante ao que os fãs estão acostumados lá dos filmes. Portanto, logicamente, que era essa realmente a série que deveria começar essa nova fase, a fase 4 do universo da Marvel via Disney Plus. Mas, de qualquer forma, a WandaVision cumpriu sim o seu papel. Ok, temos então aquela abertura super emocionante do Sam, com o Falcão, atuando lá para salvar um capitão, né, da Força Aérea. Pois é, uma aventura bastante interessante, muito bem produzida,
bons efeitos especiais, uma coisa que a gente consegue acreditar facilmente, não tem muitas marmeladas por ali. Marmelada, para quem não sabe, é aquela situação da cena de ação que força um pouquinho a barra. Sim, os filmes de super-heróis têm bastante essas coisas, mas a gente já está acostumado. Ou seja, o que aconteceu aqui não é tão fantástico assim como o que aconteceu lá no cinema, por exemplo. Tudo muito crível. E naquelas, né, a gente sempre sabe que o mocinho vai conseguir cumprir a missão, que era exatamente salvar lá o tal capitão, mesmo que todos os fatores apareçam contra. Agora, uma coisa a se destacar nessa cena muito boa da ação do Falcão é que ela, claro, esta série em si, ela está toda baseada na figura, na lenda do Capitão América. Isso é óbvio, não tem como duvidar disso. Aliás, claro, antes da cena de ação teve a cena anterior que completamente anticlimática, digamos assim, que era exatamente onde o Sam estava se vestindo, indo entregar o escudo, sabe-se lá para onde, depois que a gente descobre. Enfim, mas o que vale é que a série emula completamente, ou faz emergir a figura lendária do Capitão América, mas toda essa sequência de ação ali, no deserto, ali próxima à Líbia, remete muito mais ao Homem de Ferro, obviamente, ao primeiro filme do Homem de Ferro, onde tínhamos inclusive aqueles mesmos carros do exército, as ações aéreas, no caso era o Homem de Ferro, aqui é o Falcão. O contexto de uma pessoa estar sendo raptada, a mesmíssima coisa, porque afinal de contas foi lá o Tony Stark que foi capturado. Ou seja, de forma bem sutil, eles não deixaram a outra lenda também no universo Marvel presente por aqui. Claro, tem outro destaque depois, quando a gente volta, aí sim, o que o Sam estava fazendo lá todo de terno e com escudo, que era literalmente não ficar com o cargo de Capitão América. Ele não quer usar o escudo, ele não se sente preparado, talvez, não se sente capaz, não acha que é a figura certa para isso. Então ele entrega ao governo, que é colocado então o escudo lá junto ao museu que já existia do Capitão América. Bom, e naquela cena nós também vimos uma referência ao Homem de Ferro, porque máquina de combate estava presente ali também. E aliás, questionando por que, Sam, você não quer ser o cara da vez. Ele literalmente diz que ele sente que aquele escudo não é dele. É uma fala que se justifica lá no final do episódio, né, quando a gente descobre que existe um novo Capitão América. E realmente não é nem o Sam, nem o Bucky. É um sujeito que, claro, nos quadrinhos a gente sabe quem é. Não vou dizer aqui porque a ideia sempre dessas resenhas não é trazer muita coisa do universo exterior, principalmente dos quadrinhos. Dos filmes, vá lá, é uma continuidade do carne e osso apresentado nos filmes. Mas dos quadrinhos, aí sim cai sempre no campo das teorias. Então vamos combinar. Primeiro que a gente está na expectativa, uau, quem é esta pessoa? A gente percebe, claro, que não é Steve Rogers. Pelo queixo ali, a gente percebe que é um outro cidadão. Mas quem é o sujeito então? Bom, também não é o Bucky, obviamente. O suspense fica claro para o próximo episódio. Bom, ok. Então temos que o episódio começa de forma bem impactante. Depois temos a história continuada do Sam, do seu conflito, aí sim, pós-blip. O que acontece com a sua vida depois de tudo aquilo. Quando ele retorna, ele bem diz pra gente que ele encontra seus sobrinhos crescidos e sua irmã em maus lençóis em termos financeiros, porque literalmente uma das causas, claro, de metade da vida ter deixado de existir é que o mundo ficou completamente diferente. Uma circunstância que, claro, depois de 5 anos todo mundo se adaptou, mas aí que mora o problema, que é obviamente discutido um pouco por essa série, que é, o Thanos acabou com o mundo literalmente ceifando metade da vida existente. Mas todo mundo, claro, é normal, a gente vai se adaptando às dificuldades. Depois de 5 anos o mundo achou uma solução, paliativa ou não, mas ele se ajustou a um novo esquema de vida. Depois, quando os Vingadores conseguiram contornar o problema criado por Thanos, ou seja, trazendo de volta todo mundo, mas não eliminando as pessoas que, por exemplo, nasceram depois disso, outro problema foi criado, talvez com maior impacto ainda, porque se o mundo conseguiu sobreviver a existir com metade do que havia antes, digamos que agora tudo foi dobrado, talvez ao quadrado as dificuldades, porque literalmente é mais gente para ser alimentado, mas também pelo contrário, como disse no começo, na questão que talvez Thanos não tenha pensado, tudo bem, dobrou a quantidade de pessoas a serem alimentadas, mas há mais recursos também que foram novamente dobrados.
Ou seja, então a questão aqui é até bem sacada pelos roteiristas, né, de colocar justamente a história do Sam vinculada a uma produção, por exemplo, de alimento, que é justamente o que a sua família já fazia antes. E sua irmã continua, a Sarah, junto com os garotos. Sim, ela tem lá o barco, que aliás não é só dela também, é do Sam, que é o Paul e Darlene, né? Respectivamente os pais dos dois, Sam e Sarah. Bacana aquilo, é muito bem aproveitado essa questão de como fazer essas novas pessoas que retornaram à existência sobreviverem. Sim, precisa de alimentos, muito bem sacado. E o contexto, né? Também apresentado que a dificuldade que ela enfrenta é literalmente que não há grana para todo mundo. Sim, o dinheiro agora também é escasso nessa nova economia. Coisas ali no subtexto que valoriza bastante o contexto dessa série, muito mais madura até, por exemplo, na comparação com WandaVision, que era uma coisa muito mais centrada aos problemas ali afetivos do casal. Então aqui a série apresenta uma coisa mais expansiva, muito mais interessante de ser acompanhado. Aí tem aquela questão deles precisarem de uma graninha a mais para poder expandir o negócio, ou pelo menos consertar o barco ali, né? Então precisam de um empréstimo, eles vão lá fazer a tentativa e não dá nada certo, justamente porque os tempos novos estão bicudos. E claro, a gente percebe em todas essas cenas dele com a irmã que o ritmo é completamente diferenciado também, até dos filmes. Sim, em uma cena ou outra dos filmes a gente sentia essa parte dramática, mas aqui na série, como temos muito mais tempo, tudo isso está mais enfatizado e as cenas são muito mais longas. A cena dos dois irmãos são bem extensas, mas mesmo assim elas não cansam, são eficientes. Claro, no gosto pessoal, vamos ver se todo mundo concorda que esse ritmo um pouquinho mais lento desses episódios serão interessantes para todos. Mas eu acho que quem passou por WandaVision e continua curtindo tudo é capaz de sim acreditar que essa pegada um pouco mais lenta é eficaz e já está acostumado. Literalmente, né? É uma questão, se o WandaVision era mais ousado, o formato de Falcão e Soldado Invernal é mais tradicional, mais um pouquinho mais ralentando. Ou seja, se todo mundo, no planejamento inicial, né, já tivesse assistido Falcão e Soldado Invernal com o seu ritmo lento, depois assistido a inovação de WandaVision, ninguém ficaria chocado. Mesmo assim, como teve o problema e tudo ficou trocado, digamos que até melhorou essa situação. Talvez o ritmo lento, se a gente não conhecesse antes WandaVision, aqui de Falcão e Soldado Invernal, seria um pouquinho mais difícil de ser aceito. Afinal das contas, deu certo tudo, a ordem trocada. Enfim, vamos então ao que acontece com o Bucky. Pois é, aí temos um conflito que, claro, a gente já havia explorado um pouco lá no filme do Capitão América Guerra Civil, que é exatamente o Bucky aceitar tudo que ele fez de mal quando ele era exatamente um soldado invernal, completamente ali focado na missão, claro, naquele esquema de lavagem cerebral. Não, ele não tem culpa de nada, mas ele sente a culpa, o que é pior ainda, literalmente para uma pessoa, claro, honesta. Ou seja, é um tema que a gente já viu sim, mas vimos en passant, como assim sempre acontecia nos filmes. Esse é o problema, claro, do universo Marvel. Sim, tinha aquela tendência a serem filmes um pouco mais leves em comparação com a concorrente, a distinta concorrência, né? Os filmes da DC, que sempre eram mais soturnos, mais pesados, aquela coisa super escura, mas os filmes da Marvel sempre foram alegres, coloridos, dinâmicos. Mas sim, tinham as partes dramáticas, mas não se podia explorar muito, tanto que tinha aquele velho problema, né? Sempre depois de um evento muito tenso, que fazia a pessoa ali na poltrona do cinema ficar, opa, que coisa pesada, vinha uma piadinha. Bom, aqui ainda continua, mas no termo que lá era necessário no cinema. Agora que temos mais tempo então na série, as partes mais densas e dramáticas podem ser mais pensadas e melhor apresentadas. Por isso que é bom retornar também o tema desta dificuldade que o Bucky tem em lidar com tudo de mal que ele fez. E é bacana também esse programa que ele tem, né, de absolvição, digamos assim, onde ele tem que entregar a todo mundo que ele colocou em termos de poder. Temos então o caso ali da uma senadora, né? Acho que é uma senadora, onde ele ajudou ela a ficar poderosa e mesmo assim depois que a Hydra caiu, ela continua ainda fazendo seus males. Ele entrega ela sem machucar ninguém, quer dizer, sem machucar muito, né? Ele dá uma machucadinha no capanga lá da senadora.
Uma cena bem bacana. Mas o que vale mesmo também é que não é só as pessoas que ele, sim, deu poder por ser o Soldado Invernal e nos seus atos, mas também quem ele prejudicou por tabela, que é exatamente o caso então daquele senhor, e agora me fugiu o nome, Yuri? Acho que é, né? Que perdeu o seu filho numa ação justamente do Soldado Invernal. É bacana também esse desenvolvimento. Aí sim, isso não foi analisado no filme da Marvel no cinema. Agora na série apresenta isso, então, de uma maneira também bem bacana. E vai lembrar, no detalhe, que as listas estão invertidas. Ele já está quase acabando de denunciar todo mundo que ele ajudou, mas a lista das pessoas que ele com certeza matou sem querer, ali ainda está na primeira pessoa ainda. Ou seja, ele tem muita coisa a rever desse novo drama. Ou seja, parte de uma coisa que já aconteceu nos filmes, apresenta uma outra versão, outro lado do mesmo problema, e é bacana. Muita coisa então que o Buck tem para resolver. Aquela psicóloga é bacana também, que a gente já tinha visto nos teasers da série. Promete boas piadas, com certeza, que é justamente o que foi valorizado lá nos teasers, né? Quando ela estava junto com os dois, né? E claro, aliás, talvez problema desse episódio é que os dois super-heróis ainda não se encontraram, não sabem que vão trabalhar juntos por enquanto. Aliás, eles não sabem que vão trabalhar e nem o problema foi apresentado pra gente exatamente do que se trata então a série. Sim, tematicamente a gente sabemos que é o que aconteceu com o mundo depois que o blip foi desfeito. Ok, mas e o problema que temos aqui? Aquela cena de abertura, cheia de ação, do resgate daquele tal capitão, aquilo é só um detalhe. Aliás, sempre vale frisar, né? Temos a participação de novo do Batroc, ele também é uma outra referência ao segundo filme do Capitão América, onde também numa cena de abertura do filme tínhamos o Capitão lutando contra o próprio criminoso francês, né? Batroc. Pois é. Enfim, bacana. Mas qual é o problema então que a série vai desenvolver fora a temática principal? Não sabemos. Assim por cima foi colocada a questão lá dos apátridas, que também está relacionado com a temática, pois foi colocado de maneira bem clara que aquele pessoal ali, digamos meio terroristas, subversivos, a gente não pode definir exatamente o que. Só roubaram um banco, para falar a verdade, por aqui. Eles querem que o mundo fique como era antes. Opa, o antes não é o antes, é o depois do antes. Literalmente, o mundo pela metade. Pois é, como eu disse, depois do grande problema que Thanos causou ao universo, todo mundo que ficou vivo arranjou um jeito de sobreviver. Todo mundo voltou a uma certa rotina, e essa rotina passou a ser boa para muita gente. Claro que quando toda a metade que deixou de existir voltou, tudo virou uma bela de uma bagunça, obviamente, né? Dois grupos que não se entendem, os que foram blipados e os que não foram. É isso que é então a temática assim, principal. Agora, via em termos de desenvolvimento dos super-heróis, que sim, esse grupo tal dos apátridas serão os responsáveis por grandes problemas. Bom, como disse, esse problema desse episódio não é nada demais, eles apenas roubaram um banco. Já existiu alguma coisa antes? Provavelmente sim, mas vai ser explicada no próximo episódio. E tem aquela, né? Nós já sabemos que um certo vilão importante também do filme do Capitão América, Guerra Civil, estará presente por aqui. Falo ou não falo? Não falo, porque literalmente assim como a identidade do novo Capitão América não foi destacado pelo texto do episódio, também não vou dizer quem é o futuro vilão. Sim, por enquanto é aquele cara que pulou lá do andar de cima do banco, foi declarado que ele tinha super força. É ele? Pode ser que sim. Bom, isso não combina com o vilão que a gente sabe que vai aparecer. Temos um outro, então? Pois é. De qualquer forma, tanto o novo herói quanto o novo vilão ficaram com as identidades misteriosas ao final aqui do episódio. E isso é muito bom. Sim, temos um mistério a tentar desvendar nos próximos 5 e restantes episódios aqui de Falcão e o Soldado Invernal. Ou seja, o produto apresentado aqui é bastante interessante em termos temáticos do que a gente já conhecia dos filmes e também de novos contextos, novos desdobramentos. Literalmente, a questão de todo mundo voltar a existir, o 100%, não mais apenas 50%, é um baita de um problema, sim. É muito interessante a série explorar isso, porque no cinema ficaria sempre difícil. Aqui, tendo sempre mais tempo por episódio, será muito bom
Vale lembrar também outra comparação com WandaVision. Temos aqui 50 minutos de exibição para cada um dos 6 episódios desta minissérie, enquanto que lá era coisa de 25 a 30 minutos, muito pouco. E aqui sim temos bastante tempo, coisa que eu reclamei. Faltava esse tempo extra lá em WandaVision para ser uma série sensacional. Talvez com mais tempo aqui, embora essa série aqui é mais voltada para a ação, tudo vai se desenvolver um pouco melhor em termos do texto dos episódios. De qualquer forma, eu gostei bastante. Não vou fazer teoria aqui, como eu já prometi lá no começo do vídeo. A intenção dessas minhas análises não é ficar pegando coisas que temos no quadrinho, ou alguns detalhes do filme, e embutir tudo aqui na série. Não, eu quero ver o que acontece a cada novo episódio apresentado, se as histórias vão se desenvolvendo. Temos então as histórias dos 2 grandes personagens aqui, Falcão do lado do seu convívio com sua irmã, uma coisa bem mais humana, ou mais cotidiana, melhor dizendo. Mais humana talvez seja o conflito do Bucky, ali de conviver com os erros que ele cometeu no passado. Ou seja, a série necessariamente precisa de um vilão à altura. Sim, não um vilão daqueles, sou todo poderoso como eu sou mal. Não, não é essa linhagem de vilão que a gente precisa por aqui. Um vilão mais esperto, um vilão que tem um pensamento tão torto quanto aquele que tinha o Thanos, que afinal de contas a base, toda a vilania do Thanos não era aquela extensão do poder. Não, ele tinha uma ideia, entre aspas, boa na cabeça. Ele queria resolver o problema do mundo, do universo, na verdade, né? Mas ele tinha uma maneira que não dava certo, obviamente. Não tinha como a gente concordar com aquilo. Mas, então é necessariamente isso que a série também precisa. Um vilão que tem um pensamento um pouco distorcido da realidade. Ele também vai querer consertar esse novo mundo. Por isso, né, o título desse episódio, A Nova Ordem Mundial. Ou seja, esse vilão precisa fazer isso. E aquele vilão que está em boatos que vai aparecer, confirmado pela presença até de ator, sim, ok. Mas a gente pode dizer porque ele já apareceu nos trailers. Ele apareceu acho que mais ou menos, né? Eu vou dizer, vai, todo mundo já sabe. É o Zemo, o vilão do Capitão América Guerra Civil. Sim, que nos quadrinhos é o Barão Zemo, que tinha aquela máscara. Parece que ele vai usar máscara. Opa, aí já é spoiler, teoria? Não sei. O que vale? Sim, esse vilão está à altura do que é necessário aqui nessa série. Eu, pessoalmente, considero um dos melhores vilões da Marvel, assim como Loki, como Thanos, como Agatha Harkness. Sim, esse triunvirato também tem, já tinha antes, né? Na verdade, Agatha entrou agora. Antes do triunvirato de vilania era Loki, Thanos e Barão Zemo, na minha opinião. Não sei se vocês concordam comigo, tem muita gente que não gosta muito do Zemo lá no Capitão América Guerra Civil. Não sei porquê, ele era um grande de um vilão que pensava certo por motivos tortos. Lembram? Ele eliminou todos aqueles soldados invernais a mais, fora o Bucky. Ele tinha uma intenção certa, só que por motivo errado. Pois é, isso que é o bacana. Esses vilões que estão um pouquinho certo, mas estão completamente errados. Esses são os melhores vilões que a gente pode amar e odiar ao mesmo tempo. Típico, né? Meu malvado preferido. Pois bem, é o que teremos então aqui nos 5 restantes episódios aqui de O Falcão e o Soldado Invernal. Tenho certeza, confio que tudo será muito bem desenvolvido, com certeza. Enfim, fiquem comigo aqui nas próximas edições aqui das resenhas desta nova série da Marvel na Disney+. É isso.